Shalom, queridos e amados irmãos. Este é o complemento do primeiro vídeo aí, por que cobrar o evangelho se é de graça? É um complemento para que o outro vídeo não ficasse muito longo. Amém? Muito bem. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. É Paulo dizendo da importância de pregar o evangelho, de ser escravo de Cristo, de dedicar a sua vida ao evangelho de Cristo, testemunhando Cristo na pessoa do apóstolo Paulo. Servir com foco em Cristo. Faça o melhor que você puder, mesmo sem retorno humano. Deus é o seu provedor. Deus, ele é o nosso provedor. Não precisamos de esperar reconhecimento humano. É isso que Paulo está falando aqui no versículo 7. É Deus que é o nosso provedor. Não temos que esperar reconhecimento de ninguém. Nós temos que servir a Deus como servos. O nosso foco tem que ser em Cristo, fazendo para o outro, mas o foco em Cristo. O servo de Deus tem direito, mas não faz exigências. É preciso entender isto. Porque o primeiro vídeo aí, estamos falando da cobrança do evangelho. Mas Paulo diz que o servo de Deus, ele tem direitos, o direito do sustento, não direito de enricar, não direito de colocar valor no evangelho, mas de viver do sustento, do alimento, das ofertas, mas não fazer exigências, né? Ele está trazendo isso para nós aqui neste versículo. A oferta verdadeira, ela é voluntária. A oferta verdadeira, ela é voluntária. Nascida do amor e de um coração sincero, verdadeiro. Essa é a oferta voluntária. O foco do ministério deve ser a salvação das almas, a salvação de vidas, que são primícias, não ganho pessoal. Essas primícias são de tamanha importância para Deus. Entenda? Veja o ser humano, as almas, como primícias para Deus. Porque Ele nos criou para que pudéssemos ter relacionamento com Ele. Essa é a grande felicidade do nosso Deus, é termos relacionamento com Ele. O evangelho é gratuito e é isto que o torna precioso. E não envolve dinheiro. O evangelho é gratuito e é isto que o torna precioso. E não envolve dinheiro. A palavra de Deus não envolve dinheiro. Tudo que esses pastores, reverendos, bispos, lideranças gulosas, que querem viver do seu bolso, é mentirosa. Porque o evangelho não fala que devemos cobrar para pregar, para viver. Amém? É preciso entender isto. Talvez você esteja desanimado porque não vê retorno material, né? Você vai à igreja, frequenta, domingo atrás de domingo, e não vê retorno material,
Porque o que é pregado lá é que Jesus vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar uma vida maravilhosa, você vai viver num paraíso. Tudo isso é pregação de ilusão. Podemos ter, sim, bens que nos favorecem, mas o Evangelho não prega bens que favorecem você. O Evangelho, ele é uma espada. E espada é para quê? É para lutar, para se defender. A espada, o Evangelho é a espada. Vim trazer para vocês espada, assim diz o Senhor Jesus. Vim trazer para você a palavra que nos confronta, que nos coloca atento. Todos aqueles que creem em mim será salvo, e os que não creem já está condenado. Por isto ele nos dá a espada, que é a palavra, que é o Evangelho, para lutarmos, para perseverarmos. Não é? Então, é preciso que entendamos que talvez você esteja desanimado porque não vê retorno material. Mas entenda, porque quando nós buscamos em primeiro lugar a palavra de Deus, o próprio Deus, as outras coisas nos são acrescentadas. Jesus vai nos acrescentando quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, e não o dinheiro, e não as coisas materiais. Ou talvez tenha se ofendido, né, por ver outros servindo com interesses errados, que é o que mais tem hoje. 99,9% das igrejas são interesses, pregam interesses errados, não pregam a verdadeira palavra de Deus, que nos coloca em confronto com este mundo, com as coisas que nós queremos. A palavra de Deus nos confronta, mas isso não é pregado, porque senão você não vai ficar sentadinho lá nesse banco da igreja. Você está entendendo, meus queridos? Que é tudo um jogo de interesse, mas que a palavra de Deus nos acorda. Como diz aquela Ana Maria Braga, né? Acorda, né? Para que você entenda o que a palavra de Deus nos diz. Hoje, Deus te chama a voltar ao primeiro amor, meu irmão. Essa palavra que eu estou trazendo aqui para você é para que você volte ao primeiro amor, a servir por amor e não por ganho. Entende? E não por ganho. Infelizmente, fomos criados dentro de doutrinas de homens que nos ensinou o Evangelho de forma errada. E até hoje ensina de forma errada. Por isso tem pessoas chateadas, por isso tem pessoas que acordou que o verdadeiro evangelho não é isso que estão pregando nessas igrejas, enricando pastores, bispos, reverendos, etc, etc. Entende? Portanto, este é o chamado. Renova em mim, Senhor, o prazer de servir a Ti, ainda que ninguém me recompense. Esta é a prece, o pedido que temos que fazer ao Senhor, porque o Senhor é a minha recompensa, Ele é a sua recompensa. É desta forma que temos que ver o Evangelho e viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Quem cobra pelo Evangelho mostra que não entendeu a graça dada por Cristo. A graça derramada sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, que é ensinada através do Evangelho de Cristo, não pode ser cobrado. Esta graça derramada é de graça.
Quem oferece o Evangelho mostra que foi alcançado por Cristo, pelo Evangelho de Cristo. É isto que nos traz alegria verdadeira de sabermos que o que nós recebemos de graça, nós podemos dar de graça. Sabe? Tirar aquele irmão que está em trevas, trazer para a presença da luz, presença de Deus. É para isto que Cristo morreu, sofreu na cruz do Calvário, meu irmão, para nos salvar. Por que então estão cobrando para pregar a mensagem do Evangelho? Eu não sei, eles arrumam tantos textos fora do contexto para que você entenda que Cristo, que Paulo manda cobrar para pregar o Evangelho. Pois o salário do pecado é a morte, o salário é a morte. E o salário de pregar o Evangelho é a vida eterna. É a alegria de poder dar o pão de graça, porque de graça recebemos. Amém? Não se esqueça, dê o seu like, compartilhe os nossos shorts de vídeos, se inscreva e que todos vocês recebam a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo de Deus, do Pai e do Filho. Shalom!